Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. O segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 14. Eu disse ao Rodolfo, hoje a mensagem é mais curta, vou pregar só um versículo. Ele disse, duvido. Vamos ver se eu consigo pregar em menos de uma hora. Êxodo capítulo 14, apenas o verso de número 15. Vários irmãos estão viajando, avisaram que não poderiam estar conosco, mas graças a Deus vocês vieram, e nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vou ler novamente. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos por estar juntos esta noite mais uma vez. Lemos a tua palavra e a tua palavra é poderosa. Um único versículo, meio versículo, uma palavra apenas é alimento para a nossa alma, porque a tua palavra é sobrenatural, ela tem uma origem sobrenatural, ela vem do Senhor, ela vem para o nosso coração, ela vem pelo teu Espírito Santo, e nós estamos aqui alegres esta noite, porque vamos falar da tua palavra. Que o teu Espírito Santo envolva os nossos corações, que o teu Espírito Santo alegre o coração de cada pessoa, que toda a depressão, todo o sentimento de angústia, todo o mal, toda a tristeza, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja repreendido esta noite, no nome santo de Jesus, e que haja, Senhor, a alegria do Espírito entre nós, que haja o amor do Senhor, ó Deus, exalando da nossa vida, que haja a tua palavra falando aos nossos corações, toca em nossos corações por esta palavra, Senhor, transforma a nossa vida, ó Deus, a partir desta palavra, que tudo, ó Pai, tudo, exatamente tudo o que fizermos aqui, seja com o único intuito de louvar, engrandecer, exaltar, glorificar o teu santo nome, porque tu és maravilhoso. Senhor amado, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida, e que esta noite possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra com o coração aberto, receptivo à tua voz, para ouvirmos o Senhor. Venha falar, venha produzir um avivamento em nosso meio, venha transformar a nossa realidade pessoal, ó Deus, venha agir pelo poder do teu Espírito sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, esse texto tem ficado em minha mente nesses dias. Eu creio que Deus está falando comigo neste versículo, e eu pensei em compartilhar com a igreja hoje. O contexto dessa frase é a saída do povo de Israel do Egito. Como os irmãos sabem, após as 10 pragas no Egito, Deus finalmente tira o povo de lá.
Então nós temos no capítulo 12 de Êxodo, o relato do acontecimento da Páscoa, onde se dá a morte dos filhos primogênitos, e assim a saída dos israelitas do Egito. E aí vamos para o capítulo 13, onde acontece a ordem de Deus para santificar todo o primogênito. E no capítulo 13 há a instrução de Deus para o estabelecimento da festa dos pães sem fermento, também chamados de pães ázimos. Ainda no capítulo 13 nós temos a narrativa de Deus guiando o seu povo, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Então o capítulo 12 é a Páscoa, o capítulo 13 e a saída do povo de Israel do Egito, o capítulo 13 é a instrução para o estabelecimento da festa dos pães sem fermento, é a narrativa de Deus guiando o seu povo pelo deserto, e aí entramos no capítulo 14, em que Israel está ali reunido diante do Mar Vermelho. E aí diz o texto que Faraó reúne os seus exércitos e vem para destruir o povo de Israel, que está entre o Mar Vermelho, e agora vai ficar entre o Mar Vermelho e os exércitos de Faraó. E aí o povo então começa a ficar apavorado, começa a ficar amedrontado, quando eles percebem que os exércitos de Faraó estão vindo com todos os seus carros de guerra, para destruir o povo de Israel, que está ali agora, entre eles e o Mar Vermelho. Então entra o versículo 15 que nós lemos, quando Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, na continuação desse texto, Moisés pega sua vara e toca no Mar Vermelho, o mar se abre e o povo de Israel passa a pé enxuto. E depois vão tentar os egípcios passarem, Deus fecha o mar e eles morrem afogados. Isso é interessante porque Moisés, nesse verso 15, está clamando ao Senhor. Os egípcios fortemente armados atrás dele, e Deus dizendo a Moisés: por que você está clamando a mim? É uma pergunta que Deus faz a ele. Por que você está clamando a mim? Diz ao povo de Israel que marche. É um texto absolutamente intrigante, porque me parece claro aqui que, da ótica de Deus, o povo de Israel não deveria se importar com o Mar Vermelho e simplesmente marchar em direção ao mar. Está ali o mar, o que eles devem fazer? Marcha, vai andando aí. Da ótica de Deus, parece que eles não deveriam estar clamando, eles deveriam estar marchando. Isso mexeu comigo esses dias, porque nos mostra que, me parece que há momentos de clamar, mas também há momento que não é momento de clamar, é momento simplesmente de marchar, de ir para frente, de ir para cima, de continuar andando. E aí eu imagino que, às vezes, a semelhança de Israel e de Moisés, às vezes a gente para, quando deveria continuar marchando. Às vezes a gente se apavora,
quando simplesmente deveria continuar caminhando. E eu fico imaginando quantas vezes nós ficamos paralisados, quando na realidade deveríamos apenas continuar a nossa caminhada confiantes. Porque a fé exige continuar caminhando nos momentos de dificuldade. O mar à frente, os egípcios atrás, e a ordem de Deus é: por que clamas a mim? Somente continuem caminhando. Precisava de muita fé para caminhar em direção ao mar, quando o povo estava atrás. A continuação da caminhada é uma prova da nossa fé. Talvez a paralisação diante da dificuldade é uma prova da nossa falta de fé. Porque Deus espera a continuação da caminhada. É interessante porque eu estava ali há pouco pensando nesse mesmo texto, e me veio à mente algo que eu não tinha notado enquanto escrevia a mensagem. E é de que Moisés, para atravessar o mar, parou, tocou, e o mar se abriu. Mas não foi o primeiro confronto do homem com as águas. Não foi o último confronto, do homem com as águas. Porque Josué também chega diante do Rio Jordão, e Deus fala: pode caminhar aí. E quando os pés dos sacerdotes colocaram o pé na água, o Rio Jordão se abriu, e eles passaram o pé enxuto. Mas também não foi a última instância em que isso aconteceu, porque esses tempos atrás eu preguei sobre Elias, e Elias chegou diante do Rio Jordão, dobrou a capa, bateu na água, e o Rio Jordão se abriu. Me parece que houve uma maturidade revelacional, que lá em Moisés, Deus precisou chamar a atenção. Você está clamando o quê? Vai indo. Elias já sabia o caminho, já tinha uma certa maturidade revelacional maior. Ele simplesmente bate a capa na água, e a água se abre, e ele passa. E aí Eliseu, o aprendiz de Elias, quando volta e vai passar pelo Rio Jordão novamente, ele pega a capa de Elias, dobra a capa e clama: onde está o Deus de Elias? E bate na água, e a água se abre novamente. E é interessante porque mostra que o homem e a água estão em desarmonia. Para o homem passar, a água tem que abrir. O homem não consegue passar se a água não abrir, porque há um desequilíbrio na natureza. Quando o pecado entrou, ele colocou o homem em posição antagônica, contrária à natureza. E agora, se o homem passa pela água, a água o afoga. Então a água precisa se afastar para o homem passar. Mas houve um momento da história, e a maturidade não tinha chegado a este ponto, porque o homem não tinha esse poder. A lei precisava dividir água de homens com Moisés. O profeta precisava dividir água de homens, porque não havia conciliação entre a natureza e a humanidade. Mas houve um momento na história em que um homem não dividiu as águas, mas ele andou sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Pastor Marcos já pegou logo quando eu estava falando aqui,
Porque um homem andou sobre as águas, porque em Cristo, na pessoa de Cristo, há a devida reconciliação da história, quando aquilo que o pecado fez, que dividiu o homem da natureza, e destruiu o relacionamento entre o homem e a natureza, Cristo veio para resgatar esta união, para resgatar esta construção, e Cristo então andou sobre as águas. Ele não dividiu as águas, ele mostrou a harmonia que ele vinha trazer entre a criação e o Criador, entre o homem e aquilo que foi criado, entre o homem e a natureza. E Cristo andou sobre as águas para nos mostrar que em Cristo haveria uma reconciliação, aquilo que era irreconciliável, aquilo que não poderia ser reconciliado pelo homem, aquilo que estava eternamente dividido. Em Cristo haveria uma restauração da vida do homem com a natureza, e a palavra de Deus nos diz que a natureza aguarda e geme, aguardando no dia em que finalmente homem e natureza estarão novamente unidos para a glória de Deus Pai, a partir de Cristo Jesus. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Bom, isso dava uma outra mensagem, voltando. Eu acho que não vai ser rápida. Você estava certo. A continuação da caminhada é a prova da nossa fé. E Deus espera de nós que continuemos em direção às dificuldades, sem parar, sem olhar para trás. Mesmo que pareça morte na perspectiva humana, nós precisamos apenas confiar nele. Vejam bem, há uma caminhada até que cheguemos nesta posição. Há uma caminhada até que consigamos chegar a esta posição de viver uma vida triunfante na presença do Senhor. Olhando para a história de Israel, nós aprendemos que há um processo, e houve um processo em Moisés, para que eles chegassem neste ponto, onde Deus diz: por que clamas? Marche. Houve um processo até chegar aí. Não é qualquer um que poderia marchar simplesmente. Houve um processo. E olhando para a história de Israel, nós aprendemos que para podermos caminhar diante das dificuldades, nós precisamos, primeiro, passar pela experiência do sangue do Cordeiro. No capítulo 12, nós, se lermos, percebemos que Israel passa pela Páscoa. Antes de estar diante de uma dificuldade e simplesmente caminhar e as coisas vão se abrir, precisa-se um processo. E o primeiro passo desse processo é o sangue do Cordeiro. É isso que acontece com Israel. O mar não se abre enquanto eles não passam pelo sangue do Cordeiro. Na Páscoa nós temos a libertação da morte a partir do sangue. Deus disse a Moisés: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não ferirei o filho primogênito. Vendo eu o sangue. Para que alguém possa caminhar confiantemente em direção às dificuldades, precisa passar pela experiência do sangue do Cordeiro.
Primeiro passo para Israel, eles precisavam passar pela experiência do sangue. Aquele sangue no Egito representava o sangue de Cristo, como vocês sabem, nos libertando da morte e da escravidão do pecado. Porque se alguém não passou pela libertação do sangue, não pode caminhar, não pode se embrenhar na jornada. Só entra para a jornada quem passou pela experiência do sangue. A saída do Egito não vem, senão depois do sangue do Cordeiro. Primeiro é o sangue, depois a experiência. É o sangue do Cordeiro que liberta da morte. É o sangue do Cordeiro que traz a libertação da escravidão. Porque se não fosse o sangue, os israelitas seriam condenados à morte. Se não fosse o sangue, os israelitas estariam escravos no Egito para sempre. Porque é o sangue do Cordeiro que traz a libertação da escravidão. É o sangue do Cordeiro que traz a nova vida. Vejam bem, irmãos, tem gente tentando iniciar a caminhada sem o sangue do Cordeiro. Preste atenção vocês, o sangue do Cordeiro. Não é possível iniciar a caminhada sem o sangue. As pessoas podem até encontrar uma igreja. As pessoas podem até fazer o curso dos 10 passos para a iniciação do batismo. Podem até passar pelas águas, pelo batismo. Podem até aprender os cânticos da igreja. Podem até recitar salmos de cor. Podem aprender as liturgias do domingo à noite, mas se não passarem pela experiência do sangue do Cordeiro, elas não são libertas da morte e da escravidão. Não são libertas. Precisam passar pela experiência do sangue para serem libertas. O sangue do Cordeiro tem que marcar a vida. O sangue do Cordeiro tem que lavar você, purificar. O sangue do Cordeiro tem que ser o diferencial em você. O sangue do Cordeiro tem que modificar a sua vida. Tem que modificar, tem que marcar, tem que transformar. Tem que estar em você. Não é o emblema da igreja, mas é o emblema de Cristo, o sangue de Cristo que tem que estar em nós. Nós não estamos aqui exaltando um denominacionalismo evangélico, não estamos aqui exaltando uma religião, não estamos aqui propagando um ritual de práticas e regras, não é isto. Nós estamos aqui porque somos marcados pelo sangue do Cordeiro. É o único que nos faz conseguir sair da escravidão e da morte. É o sangue de Cristo, porque se o sangue de Cristo estiver em você, vendo eu o sangue, então a punição não chegará sobre a sua vida, a maldição não chegará sobre você, a morte não chegará sobre você, o pecado não terá domínio sobre vós, se o sangue estiver em vós, o sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Salvador. É pelo sangue de Cristo que nós somos purificados, é pelo sangue de Cristo que somos lavados, é pelo sangue de Cristo que somos marcados, é pelo sangue de Cristo que somos libertos, é pelo sangue de Cristo que nós deixamos o Egito. Não é por uma condição de religioso que você deixa o Egito. Você pode nascer numa igreja. E eu digo isso aos meus filhos. Vocês podem nascer numa igreja. Se não forem marcados com o sangue do Cordeiro, estarão dentro de uma igreja, escravos do Egito.
suscetíveis à morte, mas se o sangue estiver em vós, se o sangue estiver em vós, então a experiência do sangue, primeiro é o sangue. O sangue é o primeiro passo em direção à caminhada. Tem gente caminhando sem sangue, e está andando como aqueles que vão fazer uma caminhada na esteira, né? Esteira na academia, que a gente anda e não sai do lugar. Estão andando, mas espiritualmente não saíram do lugar. Estão presos no Egito. Primeiro é o sangue. Após o sangue, vem o segundo passo em direção a uma caminhada confiante. Só pode ouvir de Deus. Marche em direção à dificuldade se você passou pelo sangue. Mas tem um segundo passo, que está no capítulo 13. Após o povo de Israel passar pela experiência do sangue, vem o passar pela experiência da santificação. Deus diz no capítulo 13 a Moisés: santifica-me todo o primogênito, santifica-me. Santifica-me. E depois ele vai falar neste mesmo capítulo sobre a festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos. Eram 7 dias comendo pães sem fermento. E o fermento é uma figura do pecado em muitos textos bíblicos. Então, pães sem fermento significam vida de santidade, de santificação, vida de ausência do pecado, vida de consagração. Então, por aqui nós entendemos que para caminharmos e enfrentarmos as lutas sem parar, precisamos de uma vida de santificação. Santificação. Sem santificação não é possível iniciarmos a jornada, porque Deus vai no meio do povo. O final do capítulo 13, verso 21 diz: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Deus vai convosco, mas Deus não vai em meio ao pecado. Por isso a santificação era algo imprescindível para iniciar a caminhada. Talvez alguém pode achar que a caminhada não precisa de santidade, mas está completamente enganado, porque muitos estão tentando iniciar a caminhada de qualquer jeito, e não conseguirão vencer os obstáculos. Eles só ouvem de Deus: marche em direção à dificuldade, depois que eles passaram pela libertação do sangue, e depois que eles passaram pelo processo de purificação e santificação ao Senhor. O sangue traz a santidade, e o sangue nos envolve num processo de santidade. Sem o sangue não há santificação, e a santificação acontece a partir do sangue, e se desenvolve na vida de cada um de nós. Então nós somos chamados para a caminhada com Deus, em direção à nossa morada celestial. Mas não podemos enfrentar o mar e os inimigos sem a vida de santidade. Não podemos. Precisamos do Senhor durante o dia, nos guiando e nos cobrindo em meio ao sol escaldante dessa vida. Mas também precisamos do Senhor durante a noite, nos guiando e nos aquecendo nas noites frias da nossa caminhada. Mas Deus andará conosco se andarmos em santidade. Josué capítulo 3, verso 5 diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós.
Então não há caminhada sem santidade. Por isso Deus tinha dito a Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 3, Deus diz: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, está falando do povo de Israel, para que eu não te consuma no caminho. Então Deus exige santidade para viver com Ele. A santidade está em Cristo, vem através de Cristo, mas ao mesmo tempo essa santidade que vem de Cristo, ela te dá graça e força para você seguir a santificação todos os dias, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não há como caminharmos com êxito em direção às lutas, se não tivermos uma vida de santidade. Santidade. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas que povo vai marchar? O povo que passou pela experiência do sangue e o povo que passou pela experiência da santificação. Não tem como marcharmos se a experiência do sangue não estiver em nós e a vida de santidade não fazer parte da nossa vida. Hoje em dia a santidade é uma coisa meio fora de moda. Fora de moda. No meio da igreja. Quando eu me converti, se falava muito em santidade. E a gente buscava a santificação. E o que é buscar a santificação? Buscar a santificação é dar espaço para Deus trabalhar na sua vida. Se tem alguma coisa que você faz que entristece o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala ao seu coração, você deixa de fazer. Isso é buscar a santificação. Buscar a santificação é trilhar o caminho da cruz. Buscar a santificação é ouvir a voz de Deus. E se Deus está falando: filho, isso que você fez, isso que você falou, da forma com que você agiu, está errado, peça perdão. Você pede perdão, você se arrepende, você diz: eu quero mudar. Isso é buscar a santificação. Buscar a santificação é ter a capacidade de virar para a esposa e dizer: me perdoe, eu errei, quero mudar, e buscar mudança. Isso é buscar a santificação. Buscar a santificação é a esposa dizer para o meu marido: eu pequei contra você, eu errei, me perdoe e eu quero mudar de vida. E é isso aí, a santificação. Santificação é pais lidando com filhos debaixo da palavra, é filhos lidando com os pais debaixo da palavra. Isso é santificação. Santificação é os irmãos observando aquilo que os meus olhos contemplam e que traz pecado sobre o meu coração. Eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Isso é santificação. Santificação é como hoje em dia as pessoas colocam uma capa de maturidade que é maligna. Se por um lado tem aqueles religiosos que nunca se veem como santos, porque acham que a santidade está só nas suas ações e nunca naquilo que Cristo fez. E nós temos que saber que a santificação, ela é instantânea pelo que Cristo fez na cruz, e ela é progressiva a partir daquilo que Cristo fez, e pelo poder de Cristo nós vamos caminhando em santidade. Se por um lado temos os religiosos que nunca estão santos, por outro lado temos os liberais que colocaram uma capa de maturidade, que disseram: bom, já estou maduro, eu posso falar o que eu quiser, eu posso colocar o que for diante dos meus olhos, que nada me atinge mais, eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu já sou santo, eu posso agir do jeito que eu quiser, que está tudo certo. Não, não está tudo certo. Quanto mais próximo você está da luz, mais você vê suas falhas. Quando você olha para você mesmo e não vê falha nenhuma, desconfie que você está distante da luz. Porque quanto mais próximo da luz você anda, mais você vê seus erros, suas falhas, seus pecados, e diz: Deus, eu preciso mudar nisso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso melhorar o outro. Quando você dobra o seu joelho e não tem nada para confessar a Deus, não enxerga nenhum erro em você mesmo, não enxerga nenhum pecado em você mesmo, ou você já morreu, está lá na glória já com o Senhor, já foi glorificado, ou você está vivendo um surto psicótico, que não consegue enxergar você mesmo quem você é, espiritual. Porque quando você se enxerga espiritualmente, você vê que você tem coisa a mudar. Todos nós temos coisa a melhorar.
Todos nós temos coisas a mudar. Todos nós cometemos pecados. Todos nós falamos o que não deve falar em algum momento. Todos nós pensamos o que não deveríamos pensar em algum momento. Todos nós agimos de forma que não deveria ser naquele momento. Deus, me perdoa. Eu fui estressado. Eu fui estúpido naquela hora. Eu falei, quando vi já tinha falado. Machuquei o coração de um de outro. Senhor, eu fiz isso, eu fiz. Todos nós temos coisas que nós precisamos nos arrepender diante de Deus, confessar os nossos pecados, nos humilharmos diante do Senhor, e então Deus nos abençoará. Isso é santidade. Santidade é confessar os seus pecados e abandonar os pecados. Ninguém pode ouvir de Deus: continue marchando, que o mar vai se abrir, se você não passou pela santidade. Mas além disso, e agora terminando, para marcharmos em direção às lutas e dificuldades, nós precisamos também ter a consciência de que a presença de Deus não nos isenta de situações assustadoras, não nos isenta. A presença de Deus não nos isenta de situações assustadoras. Interessante porque eles estavam sendo guiados por Deus. Mas justamente o próprio Deus disse: vou endurecer o coração de Faraó, para fazer com que Faraó venha ao encontro de vocês, para os perseguir. E ali eu serei glorificado em Faraó. E justamente Deus os envia por um caminho que só tem mar na frente. Não tinha saída. É Deus quem colocou eles naquela situação. O mar na frente e Faraó atrás. Às vezes a gente acha que é o diabo, né? Repreende o diabo. Estou com muita dificuldade, irmão. Me encontrei um mar na minha frente e parece que as coisas vêm me perseguindo atrás. Dificuldade. Pode ser o diabo, mas pode também não ser o diabo, pode ser o próprio Deus. Porque Deus colocou eles numa situação em que à frente só tinha mar e atrás só tinha inimigos. Talvez alguns pudessem pensar: se Deus está conosco, não ficaremos de forma alguma diante de circunstâncias assustadoras. Então, se Deus está conosco, não pode estar acontecendo isso com a gente. Não, pode estar acontecendo sim. E Deus ainda está com você. Não é porque tem uma situação que você não tem o controle sobre ela, que Deus não está com você. Para aprender a marchar sempre, precisamos aprender que a vida com Deus não nos isenta de situações assustadoras, às vezes aparentemente até impossíveis de resolver. A nossa tendência às vezes é similar à de Israel: parar, ficar estático, imóvel ou tentar voltar para trás. Mas o Senhor diz: por que clamas a mim? Só vai marchando aí. Mas quem vai ouvir isso de Deus? É preciso ter a consciência de que mesmo com Deus, e até mesmo porque estamos andando com Deus, as coisas vão ser muitas vezes muito difíceis aos olhos humanos. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então coisas impossíveis de repente vão se estabelecer na sua vida, e que você não tem o controle sobre elas porque são impossíveis para você. Mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus do impossível. Então as situações que serão impossíveis diante de nós, serão resolvidas diante de Deus. E a ordem de Deus é: não pare, não olhe para trás, não fique desesperado, não fique questionando, só caminhe. Só caminhe. Porque segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé. Então se for por vista, nós estamos perdidos, porque à frente está o mar e atrás vem os egípcios. Não tem saída. Mas se for por fé,
a gente está bem, não importa o mar, muito menos os egípcios. O Senhor está conosco, o mar vai se abrir e os egípcios vão morrer, pode ficar tranquilo. A nossa caminhada é por fé. Então, se esperamos um caminho sem obstáculos, nós não conseguiremos sair do Egito. Porque ao sair do Egito, saiba vocês que tem muitos obstáculos. E é já na saída tem o primeiro obstáculo, que é o Mar Vermelho. E aí já tem o segundo obstáculo, que é a fúria de Faraó. Faraó sempre persegue o povo de Deus. Faraó é uma representação do inferno. Sempre persegue o povo de Deus. Sempre é destrutivo, sempre quer escravizar. Sempre quer destruir, sempre quer matar. Mas não importa o que o inferno deseja, nós estamos com o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e ninguém poderá nos parar, porque a igreja está fortalecida pelo poder, pela graça e pela unção de Cristo Jesus, aleluia. Nada poderá nos parar. Alguém que não quer ter problemas e lutas, tem que ficar no Egito, morrer escravo. Porque ao sair do Egito, tem problemas e tem lutas. Mas Deus não está conosco? E é por isso que tem problemas e lutas. Porque as forças da maldade são contra Deus. E porque Deus é o Deus do impossível. E porque Deus quer que você ande por fé e não por vista. Então andar por fé é diferente, e muito diferente do que andar por vista. Andar por vista é estar no controle de tudo. Andar por fé não. Andar por fé é não ver a solução, mas continuar caminhando sabendo que Deus vai cuidar. Isso é andar por fé. Andar por fé é marchar, mesmo quando há um mar na nossa frente. E agora? Vamos marchando por fé, por fé. Pedro andou por fé sobre as águas, mas sucumbiu à fé e as águas o tragaram. E Jesus precisou levantá-lo e dizer: homem de pouca fé. Por que você duvidou? Porque andar com Jesus é andar por fé. Andar com Jesus é sempre andar por fé. Por fé. Não é andar por aquilo que você vê, não é andar pelos seus propósitos, pelos seus planos, não é andar segundo a ciência, não é andar segundo as coisas estão caminhando na vida, não. É andar segundo Deus te fala. Andar por fé é andar acima daquilo que se vê. Quem sai do Egito tem que se deparar com a ira de Faraó e com as ondas do mar revolto, do Mar Vermelho. Não tem como sair do Egito e não enfrentar Faraó. Mas Faraó está com os dias contados, aleluia. Faraó vai sucumbir no mar, não tem jeito. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia. Satanás pode se levantar contra a sua vida, mas ele está com os dias contados. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E o texto bíblico diz que em breve, o Senhor Deus esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja, para a glória dele, aleluia. Não há como as trevas vencerem, não há como as trevas triunfarem, não há como as trevas ditarem o final da história, porque o final da história já está escrito, o final da história já está escrito, e os reinos deste mundo vieram a ser de Cristo, aleluia, é do nosso Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é a vitória final, e não há espaço para Satanás, há só espaço para a vitória de Cristo Jesus, aleluia. Satanás vai sucumbir nas águas, porque este é o destino de Faraó. Mas o povo de Deus vai passar, aleluia, para a glória.
A mensagem de hoje é esta, meus amados irmãos: não parem, estejam na caminhada confiante, para podermos ouvir de Deus. Marche, marche. Nós precisamos primeiro passar pela experiência do sangue do Cordeiro, depois passar pela experiência da santidade em nossa vida, tendo a consciência de que a presença de Deus não nos isenta de situações assustadoras, mas nos garante a vitória final. Vamos ficar em pé. Esta noite, cremos que Deus falou ao nosso coração. Esta palavra está queimando no meu coração. Marche, porque clamas a mim. Vai andando, vai marchando, e a vitória vai chegando em nome de Jesus. Há momentos que nós temos que simplesmente agir, caminhar pela fé, vai caminhando pela fé, e Deus vai cuidando de você. Vamos orar. Senhor Deus amado, esta noite ouvimos a Tua palavra, cremos na grandiosidade do Senhor e do Teu poder, na transcendência eterna do Senhor. Sabemos que às vezes o Senhor só nos diz marche, e nós precisamos marchar confiando no Senhor, marchar buscando ao Senhor, marchar sabendo que o Senhor está na frente. Ó Senhor amado, quantas vezes somos, Senhor, confrontados com o mar à nossa frente, quantas vezes somos amedrontados pelos exércitos de Faraó no nosso encalço, mas sabemos que Tu estás conosco. Se alguém aqui não passou pela experiência do sangue, Senhor, que possa agora ser marcado pelo Teu sangue, que possa ser purificado pelo Seu sangue, que possa ser liberto pelo Seu sangue, que possa ser transformado pelo Seu sangue. Se alguém não está vivendo uma vida de santidade, que possa, Senhor, a partir de hoje, se colocar diante do Senhor e dizer: eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Senhor, me liberta disso e daquilo, para a glória do Teu nome. Senhor, que o Teu povo possa caminhar seguro de que, apesar do Senhor estar conosco, muitas experiências difíceis estão pela frente, mas a vitória já está garantida em nome de Jesus. A vitória já está garantida. Senhor, fala com a Tua igreja, revela, transforma, modifica, restaura, vivifica, conforta a Tua igreja, e tudo para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome somente. No nome santo de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.